eu tenho aqui, ó, pessoal, todo o meu documento. São 4 folhas e contém 3 tamanhos de folhas diferentes e ele imprimiu perfeitamente. Olá pessoal, sejam muito bem-vindos ao meu canal, ao canal Acabim. Aqui nós tratamos sobre a metodologia BIM e falamos sobre diversas dicas, diversos métodos que você pode estar empregando no seu projeto para ter um resultado muito mais interessante, para que você consiga ser bem mais produtivo. Meu nome é Anthony Clayton e aqui na aula de hoje nós vamos estar falando sobre plotagem, tá bem? Eu abri aqui a ferramenta do Autodesk Revit 2023. Eu vou estar abrindo um projeto para que nós possamos falar um pouco mais sobre o assunto. Eu recomendo que você utilize essa ferramenta, o Autodesk Revit 2023. Se você ainda não tem o Autodesk Revit 2023, eu vou deixar aqui na descrição do vídeo um tutorial de como você pode estar conseguindo a ferramenta educacional. Lembrando que a ferramenta educacional ela vai ter a maioria dos recursos que você vai utilizar aqui, só não vai ter alguns recursos muito avançados. Eu posso até gravar um vídeo sobre isso, mas enfim, esse não é o foco do assunto de hoje. Por que é interessante? Eu vou mostrar a vocês aqui tudo sobre plotagem nesse vídeo, tá? Eu peguei esse projeto como modelo. O que é importante em si não é o projeto, se bem que esse projeto aqui tem algumas coisas bem interessantes, que eu vou gravar alguns vídeos sobre ele depois. Mas eu já posso lhe mostrar que aqui no Revit 2023 tem algumas ligeiras mudanças, sobretudo na hora de plotagem. Por exemplo, aqui no navegador eu já percebo uma coisa que não acontecia no ano 2022 para trás. Quando ele tem esse quadradinho e esse quadradinho está azul, quer dizer que esta vista ela está dentro de alguma folha de plotagem. Eu olho aqui, por exemplo, a planta estrutural do primeiro pavimento, ela não está dentro de nenhuma folha de plotagem. Mas a planta do primeiro pavimento, do segundo, da cobertura e do térreo, elas estão dentro de uma folha de plotagem. O que não acontece com o forro, vista 3D e assim sucessivamente. Eu vou estar abrindo aqui a vista de plotagem e vamos dar uma olhada. Veja que interessante nessa folha. Essa aqui é uma folha estendida, é uma folha A1 estendida. Temos até o nome aqui da faculdade, que isso trata-se de um projeto educacional, não é um projeto que ele foi para a prática, mas enfim, tem muita coisa aqui interessante nele. Mas o que é importante sobre plotagem? Normalmente, quando íamos plotar, nós apertávamos Ctrl P, ou então podemos vir até no ícone da impressora, que ele permanece aqui. Você escolheria a sua impressora. Eu gosto de utilizar a Qt PDF. E como é que eu faria? Primeiro de tudo, essa é uma folha estendida, ou seja, não existe um padrão salvo aqui ainda, tá? Então eu viria, como é que seria o processo? Primeiro de tudo eu precisaria saber o tamanho da folha. Vou diminuir o zoom para poder enxergar melhor. Eu já sei aqui que ele tem essa medida em metros, né? Então tem cerca de 960 milímetros por 594. Então eu viria Ctrl P, eu viria em propriedades, avançado, eu ia escolher aqui o tamanho do papel, tamanho da página personalizado e aqui eu ia estar colocando. Detalhe importante sobre a Qt PDF, eu não posso afirmar se isso acontece em outras impressoras PDF, mas por algum motivo aqui na hora de desenvolver o projeto eles acabaram trocando largura com altura. Então se eu coloco aqui, por exemplo, na largura, eu vou colocar o padrão que seria da altura 594 milímetros e aqui 960. Perceba que tem que ser o contrário, tá bem? Ele entende que isso aqui é a largura e isso aqui é a altura. Ok, confirmo com OK de novo e OK de novo. Agora eu viria em configurar, eu vou colocar a folha no canto, e já está aqui o tamanho da folha personalizado. Eu vou colocar com o zoom, eu vou ter aqui as opções de ocultar os planos de referência, eu vou desmarcar todas essas opções porque tudo que está aparecendo na vista
é o que eu quero que imprima, tá? E aqui eu tenho dois métodos, eu tenho o método de vetor e o método de raster. De forma simplificada, eu posso dizer a vocês que a plotagem de modo vetorial, ela seria uma plotagem mais leve, tá? Ele ia salvar com uma forma de vetores, ou seja, não seria uma imagem que foi transformada em pixels, mas em sim em cálculos vetoriais, isso de forma simples. O raster ele seria uma plotagem maior, que ocupa mais espaço de memória. Entretanto, eu já peguei alguns projetos que tinham algumas geometrias muito complexas, ou seja, para o computador calcular os vetores, demorou muito mais do que o processo de raster. Normalmente, o processo mais indicado é o processo de vetor. Então, uma coisa que eu sempre recomendo na hora de plotagem é o quê? Primeiro de tudo, você vai salvar o seu projeto. Uma vez salvo, você pode utilizar o processo de vetor. Mas caso dê algum tipo de problema, o seu computador ele não suporte, você vai poder estar encerrando o processo e depois reiniciando com o processo de raster. Tá bem até aí? Você tem a qualidade do raster. A qualidade alta eu já acho muito boa. Tem ainda a de apresentação, que ela seria uma qualidade um pouco superior. Eu vou deixar alta até para que, como nós estamos gravando um vídeo, então eu quero que a plotagem seja um pouco mais rápida. Eu vou deixar com essas configurações e eu vou confirmar. Ele vai perguntar se eu quero salvar. Eu posso salvar essas configurações para eu não ter que repetir o processo outra vez depois, mas eu não vou salvar. E aqui eu posso escolher, eu quero plotar apenas essa janela, ou eu posso escolher algumas janelas. Por exemplo, eu vou vir aqui em selecionar as vistas, e eu tenho já um conjunto salvo. Por exemplo, eu já determinei que a folha 4 e a folha 5 são folhas do tamanho A1. Isso são coisas que eu já tinha feito antes mesmo de iniciar o vídeo. Mas eu posso até demonstrar a vocês como é que eu posso estar fazendo. Por exemplo, eu vou criar um novo conjunto. E nesse novo conjunto, eu vou marcar as vistas que eu quero imprimir. Imagine que eu já tenha anotado aqui, em um rascunho, que a folha 4 e a folha 6, elas são as folhas do mesmo tamanho. Nesse método que nós estamos mostrando, é importante que eu sempre vá utilizar folhas do mesmo tamanho. Eu não posso plotar todas as folhas de uma vez, pelo menos não nesse método. Mas se você quer aprender o método, onde você pode plotar todas de uma vez, fica comigo que eu vou demonstrar no final desse vídeo, tá? Eu já te convido também a deixar o seu like e se inscrever no nosso canal. Mas vamos seguir com o vídeo. Eu poderia selecionar. Eu vou dizer se eu quero salvar ou não, não vou salvar no momento. E eu iria plotar apenas essas duas folhas. Ok até aí? O que não é o caso. Eu vou salvar, eu vou colocar aquele que eu já tinha determinado, que seria a folha 1 e a folha 2. Ou melhor, a folha 4 e a folha 5, como estar aqui no meu navegador. Eu vou estar selecionando. E eu também posso fazer o quê? Arquivos separados, caso eu queira que cada uma das folhas seja um arquivo separado. Ou então, se eu quiser, um documento único. Eu vou deixar aqui marcada essa opção para um documento único e eu vou confirmar. Ao fazer isso, ele já está imprimindo aqui também para mim. Eu posso estar abrindo a minha impressora PDF, as propriedades dela, e eu já recebo e já vejo aqui que há um documento sendo enviado. Eu vou adiantar essa parte do vídeo por causa da demora, tá bem? Pronto, a folha ela já foi enviada, eu já tenho acesso novamente ao Revit, enquanto ainda está terminando o processo na Code PDF. Já apareceu aqui para mim, eu vou escolher o local onde eu quero que salve. E eu vou escolher essa pasta, então eu vou deixar aqui o nome que eu quiser e eu vou salvar. Pronto. Então, quando eu abro a minha pasta, eu vou achar esse documento. E eu vou dar uma olhada.
O que está acontecendo aqui? O documento ele foi bem plotado. As duas folhas dentro do meu arquivo. É um arquivo leve, mas também com qualidade muito boa. Eu posso aproximar quanto for, porque trata-se de uma imagem vetorial. Como nós falamos, eu posso dar o zoom que for e ele não vai perder a qualidade. Beleza? Eu vou fechar o arquivo e percebam uma coisa também. Para essa plotagem, essas duas folhas, levou cerca de 2 minutos no meu computador. E tem aqui um total de quase 2 megas. Agora eu vou estar voltando aqui para o meu Revit. E eu já vou demonstrar uma outra ferramenta. Esse método que nós utilizamos aqui, ele pode ser utilizado em qualquer versão do Autodesk Revit, tá? Se você está trabalhando na versão 2020, 2021, 2022 ou até mesmo anterior a 2020, você pode utilizar esse processo que ele vai funcionar. Ele vai funcionar com folhas estendidas, com folhas comuns e por aí vai. Na versão 2023 tem duas novidades pelo menos, como nós já havíamos falado. A primeira, já é demonstrada aqui no navegador, uma forma de orientar quais são as folhas que já foram para plotagem. E outra também é aqui, ó, essa ferramenta que é exportar um PDF. É diferente de imprimir. Agora eu vou estar exportando. Veja, eu estou aqui, né, na minha ferramenta e eu posso escolher se eu quero exportar a vista atual. Vai funcionar da mesma maneira que a plotagem, com algumas pequenas diferenças. Por exemplo, o meu conjunto de plotagem está definido como aquele que eu já tinha salvo, que é A1+, A1 estendido. E eu vou estar fazendo as mesmas configurações. Por exemplo, eu quero um zoom de 100%. Eu quero também a qualidade seja alta. Eu vou desmarcar essas opções. Eu vou escolher também o tamanho da minha folha. Ele aqui não tem uma folha estendida. Eu vou tentar utilizar essa ferramenta, utilizar o tamanho da folha aqui como centro. Caso tivesse algum tamanho, por exemplo, aqui eu já tenho o ISO A1. Se eu estivesse fazendo a plotagem A1 convencional. Eu vou tentar utilizar essa ferramenta para ver o resultado. E pronto. Eu vou estar exportando. Desejo salvar essas configurações? Não. Confirmei com OK. Eu percebo que agora o processo aqui embaixo é outro. É um processo de exportação. Vamos ver também quanto tempo o Revit vai levar para exportar essas duas folhas. E voltamos aqui. Levou pouco mais de 3 minutos, mas vamos abrir lá o nosso documento. Eu já posso ver o documento aqui. Eu já percebo uma diferença na memória. Vamos abrir o documento para ver como é que ele está. Funcionou também da mesma forma. Ele reconheceu o tamanho da folha, então já tem um ponto positivo aí, porque eu não precisei colocar o tamanho da folha, tá bem? A qualidade é a mesma, porque é uma plotagem vetorial, da mesma forma, então ele não perde a qualidade, por mais que você dê um zoom. Ok? Mas ele, apesar de demorar um pouco mais, ele tem uma memória um pouco maior. Então, quais são as principais diferenças, como nós percebemos aqui? Primeiro que ele já reconheceu o tamanho da folha. Isso é um ponto positivo. Se você tem folhas diferentes, então, ok. Eu vou até fazer um teste também e vou tentar plotar todas as folhas de uma única vez para ver se ele vai reconhecer tamanhos de folhas diferentes. Eu vou desmarcar essa opção e vou marcar as outras folhas de plotagem, a folha 6
e a folha 7. Eu vou selecionar. Não. Eu vou marcar essa mesma opção, utilizar o tamanho da folha. Dessa vez eu vou colocar a pasta que eu quero. E eu vou exportar. Ele vai pedir para renomear, então eu vou ter que salvar com outro nome. Eu vou apenas colocar aqui o nome do arquivo e vou exportar. Pronto, ele já veio aqui com uma mensagem, um aviso. O processo de raster ele foi utilizado, mas nas fachadas que vou demonstrar a vocês, ele fez uma pequena diferença. Eu vou abrir aqui a plotagem para vocês darem uma olhada. Esse arquivo 3. E vamos dar uma olhadinha. As duas primeiras folhas tratam-se de folhas A1 estendidas, ok. Olha só que legal. A terceira folha, que no caso trata-se da folha 06, é uma folha A1 convencional. Mas ele reconheceu o tamanho da plotagem corretamente e exportou meu corte com a mesma qualidade. Olha que interessante. E para completar, ele ainda exportou as minhas fachadas, que é uma folha A0. Tudo em um único documento. Olha só que demais, gente. É isso aquele alerta que ele trouxe, porque como eu escolhi as fachadas sombreadas, então ele ficou aqui nesse processo. É um processo um pouco diferente de um processo de vetor, tá? Isso aqui é um processo de raster. Por causa das sombras, ele não conseguiu calcular os vetores da sombra, então ele utilizou o método raster. E é isso que acontece aqui, quando eu dou um zoom, ele acaba perdendo um pouco da qualidade. Mas não é uma perca tão significativa, eu poderia imprimir isso aqui sem nenhum problema. Ou então mandar para alguém avaliar com PDF mesmo, também sem nenhuma dificuldade. Eu tenho aqui, ó, pessoal, todo o meu documento. São 4 folhas e contém 3 tamanhos de folhas diferentes e ele imprimiu perfeitamente. O arquivo de memória, ele é um arquivo relativo, sabe? É um arquivo mediano, eu não vou dizer que é o arquivo mais econômico que eu já trabalhei. E eu falar também sobre um plugin chamado ProSheets. Eu posso vir aqui no carrinho. Ele vai abrir essa aba para mim, onde tem todos os plugins do Revit que são licenciados, por assim dizer. Eu posso até colocar aqui ProSheets. Esse plugin ele funciona da mesma forma que essa ferramenta de exportar. Mas como nós já temos essa ferramenta aqui, o que é interessante que eu percebo dessa ferramenta de exportação. Galera, com ela eu consigo exportar todas as minhas vistas de uma única vez. A mesma coisa que esse plugin, tá? Se você está utilizando a versão 2022 ou inferior, você pode utilizar esse plugin que ele vai estar fazendo a mesma coisa que nós fizemos aqui. Ele tem uma visualização um pouco diferente. Se vocês quiserem que eu demonstre, coloca aqui nos comentários que eu vou demonstrar também como é que se faz usando o ProSheets. Mas essa ferramenta aqui já ganhou muitos pontos. Os desenvolvedores do Revit estão de parabéns aqui por colocarem essa função, mas ela ainda tem um pouco a melhorar.
ela poderia ser um pouco mais rápida, ou então até ter um pouco mais de opções. De mais a mais, a minha avaliação é que ela está aqui de forma simplificada, ou seja, eu consegui fazer o que eu queria em poucos cliques. Eu tenho certeza que você também vai conseguir fazer tudo isso. Eu poderia ter exportado cada uma das folhas separadas, ou então uma única folha, um único arquivo com todas as minhas folhas. Ele reconheceu, gente, ele reconheceu o tamanho das folhas diferentes, você percebeu isso? Isso vai me poupar muito tempo. Sim, levou um tempo considerável para exportar as 4 folhas do meu projeto por causa da qualidade e também por causa das minhas fachadas, que eram uma vista enorme. Ok, eu entendo até isso. Mas com os métodos tradicionais eu ia levar ou o mesmo tempo ou até mais tempo, porque eu teria que configurar separadamente cada tamanho de folha. Mas aqui no Revit 2023 isso acabou, eu consigo fazer tudo com essa única janela. Veja que legal, pessoal. Eu posso até voltar aqui para minha plotagem e eu estou realmente muito satisfeito com essa ferramenta, tá bem? Então esse foi o vídeo de hoje, nós demonstramos aqui como fazemos uma plotagem eficiente aqui no Revit 2023. Se você gostou, então deixe seu like, comente. Se ficou alguma dúvida, você quer ver algum outro conteúdo, coloque aqui na descrição dos comentários que vamos estar falando sobre eles nos próximos vídeos, tá bem? Eu agradeço você que permaneceu até o momento e nos vemos nos próximos vídeos. Até a próxima!